Seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez, como montar um negócio, e hoje vamos aprender a como montar um posto de combustível. Isso mesmo, gasolina hoje em dia está complicado, combustível em geral, tudo caro, gasolina, álcool, diesel, gasolina aditivada, enfim. E hoje, para quem tem um posto de combustível, está faturando muito bem. Por quê? Porque o número de carros, de veículos, motos que dependem de combustível estão usufruindo muito mais e os preços destes estão bastante elevados. Montar um posto de combustível pode ser difícil, mas não é impossível, tá? Você pode ter o seu posto de combustível ou posto de combustíveis com certeza. É difícil, mas você consegue sim. O posto de combustível é uma excelente oportunidade para quem quer empreender. E se você tem um pensamento de querer instalar um posto na sua cidade ou cidades adjacentes, ou em uma cidade do interior, uma cidade pequena, onde você tenha um terreno que dê para colocar ou instalar um posto de combustível, então tente ao máximo correr atrás do seu desejo e instalar o seu posto de combustível. Devido ao grande número de carros em circulação e os inúmeros serviços relacionados a eles, torna essa oportunidade ainda mais lucrativa. Além de gasolina, óleos lubrificantes e equipamentos são comercializados em postos de combustíveis. Tem também serviços de lavagem, troca de óleo e elétrica também podem ser oferecidos aos clientes, e isso amplia ainda mais o faturamento do empreendimento. Para a implantação do posto de combustível é necessário ter uma área ampla. Alguns postos possuem estruturas dentro de 500 metros quadrados em áreas urbanas e 5.000 metros quadrados em rodovias. Pequenas cidades têm postos ainda com estruturas ainda menores que 500 metros quadrados. Eu mesmo já conheço um que deve ter aí uns 300 a 400 metros quadrados do posto, área total, um posto pequeno, tem 6 bombas, aliás 7 bombas, que é a diesel, separadamente. Enfim, você pode sim ter o seu posto de combustível. E também em cidades do interior, tem também aqueles postos onde tem só 4 bombas, 2 de gasolina e 2 de álcool e uma de diesel, um total de 5 bombas. Olha, procure instalar em ruas movimentadas que oferecem grande fluxo de veículos em horários de pico, ou basta apenas que tenha movimento, porque o motorista, o motociclista ou aquele que precise adquirir algum aditivo possa encontrar no seu posto e tem aí fácil acesso a ele e aí fácil acesso aos produtos. E atenção, hein? A construção de postos de gasolina ou de combustíveis depende da aprovação da prefeitura devido à restrição de algumas áreas a determinados tipos de empreendimentos. Então, fique atento às exigências e faça conforme é determinado. Então, procure sua prefeitura, veja o que é necessário para instalar um posto de combustível, certo? Verifique quais são as medidas que devem ser tomadas, algum imposto deve ser pago. Tem também vistorias, corpo de bombeiros, que já trabalha com produtos inflamáveis, enfim. Os equipamentos necessários para a utilização no posto de combustíveis são tanques subterrâneos para armazenar combustíveis. Esse exemplo da imagem mostra um tanque com capacidade para 30.000 litros e é do tipo tripartido. No caso, são 3 e aí cada um é dividido em 10.000 litros. No posto de combustível, você pode ter apenas um desse, se for um posto pequeno,
ou se você quer, por exemplo, economizar mais para não ter que comprar várias vezes combustíveis, né? E principalmente você que tem um posto ou quer ter um posto em um interior, termina saindo um pouco mais caro. Então você pode colocar dois desses, tá? Dois tanques desse aí subterrâneos, e aí ficaria com 20 mil litros para cada combustível. Bom, no site onde foi verificado esse tanque, o valor desse tanque aí, tá? Existem mais baratos, outros mais caros, mas o valor desse, do exemplo, custa R$ 34.834. Bom, você vai precisar de bombas de combustível também, né? Existem vários modelos de bombas. O valor médio de uma bomba nova é de R$ 18 mil. Pode ser um para cada tipo de combustível ou um par para cada combustível que você vai comercializar, fora a bomba do diesel. Bom, será preciso ter também o filtro de combustível, tá? É indispensável para realizar a filtragem de substâncias em postos de combustível. O preço médio de um filtro de combustível é de R$ 28 mil. E repito, tem filtros muito mais baratos, tá? Tem também mais caros, e aí vai depender do seu bolso, certo? Vai precisar do compressor de ar. Existem também diversos tipos de compressores. Vai verificar também a sua necessidade de acordo com o valor de investimento que você possui. E aí eu trago para vocês alguns exemplos de compressores, tá? Tem um compressor de ar, tem um monofásico que é de 110 litros, bivolt, e aí tem um valor de 2.213. Já possui um mais barato, 2.130, tá? Que é o trifásico também, 220 volts, 110 litros. Esse aqui no caso é só uma fase, né? 220, não é 110. Enfim, tem um de 4.490 e também tem um 4.748. Veja, são diversos tipos, e aí você pode verificar ou ver qual é a sua necessidade do seu posto, deseja instalar ou pensa futuramente em instalar, e veja qual é o que compensa mais para você. Você deverá ter também um calibrador de pneus, tá? Algumas cidades exigem que exista o calibrador de pneus em postos de combustíveis. Então, será necessário você ter em seu posto o seu calibrador de pneus. Existem também diversos tipos de calibradores. Verifique a sua necessidade de acordo com o seu valor de investimento. O valor médio é de R$ 700. Bom, você vai precisar de outros equipamentos também, tá? Que é o computador para o caixa, vai ter que ter os protetores, EPIs, luvas para os seus funcionários. Tem também o cofre para você colocar os valores que vai receber, tá? Você não vai ficar com tanto dinheiro no seu caixa, né? Então tem que ter um lugar para poder reservar essa quantia alta, entre outros equipamentos necessários. Bom, para a implantação de um posto será necessário verificar quais as exigências da sua cidade, e se a implantação for na estrada, será necessário verificar através do DENIT. Outras normas são estipuladas pela Agência Nacional de Petróleo e dizem respeito à construção civil e tancagem dos derivados do petróleo. Será necessário ter o registro de revendedor, varejista expedido pela Agência Nacional de Petróleo. Vai ter que ter os equipamentos, medidores, tá? Deve ter também a tancagem para o armazenamento de combustíveis automotivos e adquirir a granel e revender os produtos no varejo, não em alta quantidade, tá certo? Tem que ter uma quantidade onde vai ser limitado pelo seu tanque, o reservatório, fora outros documentos com relação à vistoria,
a taxa de verificação dos bombeiros, enfim. Bom, em estradas, você deve procurar o DENIT para que tudo seja feito dentro das exigências necessárias. Isso acontece no caso, quando você quer instalar o seu posto em uma rodovia, e aí vai demandar desvios, vai ter que colocar placas de sinalização, outras pistas adicionais. Bom, não esqueça também da licença ambiental, tá? Algumas licenças ambientais são exigidas e variam também de acordo com a região. Se for uma cidade, verifique lá na Secretaria de Meio Ambiente do seu município. Tem também as superintendências, do meio ambiente de cada estado. Verifique qual se adequa mais ao seu posto. Bom, você precisará de um contador, tá? Fazer os cálculos do seu posto. Poderá terceirizar, no caso você não queira contratar um fixo para ficar no seu posto, então você pode aí terceirizar um contador ou um escritório de contabilidade. Você deverá ter também, claro, os funcionários. Se não for um posto onde vai utilizar já nova tecnologia de cartão magnético, onde tem um posto e o cliente coloca lá o seu próprio combustível. Bom, com relação aos funcionários, vai depender também do horário de funcionamento do seu posto, né? Geralmente tem postos que comercializam os produtos 24 horas sem parar, e aí terá uma escala aí de 4 funcionários por período e no intervalo de tempo de 8 horas cada um, e é no total de 24 horas, tá? Mas alguns postos abrem, por exemplo, de 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, fecham à meia-noite, e aí já pode fazer um rodízio de pessoas. Bom, a média mais ou menos de um posto, funcionamento de posto, é de 5 a 12 ou 13 funcionários. Isso é a média, porque tem aqueles postos de interiores, né? Cidades pequenas, interior, onde só tem aí 2 bombas para cada combustível e uma de diesel, então 5 bombas, mas aí seria uma pessoa para cada bomba, então são 2 funcionários. Se for 2 turnos, 2 em cada turno, e se tiver um turno a mais, fica aí revezando entre eles, tá? Fora que cidades do interior tem um período, de fechamento do posto, geralmente questão de segurança mesmo, já que interior não tem tanta segurança assim. E os postos maiores, e aí pode ser ultrapassado 12 funcionários até 16 funcionários, a depender de quantas bombas este posto de combustível terá para funcionar. Postos de grande rede, por exemplo, tem 8 bombas, tem 16 bombas, por exemplo, ou 12 bombas, e aí vai ter que ter realmente um trabalho muito grande a ser feito com relação a funcionários e também o seu treinamento, Não vai colocar qualquer pessoa para utilizar a bomba de combustível, então deve ser capacitada essas pessoas e aí treiná-las para poder prestar um serviço de boa qualidade e, claro, por ser um trabalho perigoso e trabalhar com combustíveis, produtos inflamáveis, então deve-se ter esse cuidado. Bom, você poderá optar por ser bandeira branca. O que significa isso? Você pode negociar com diferentes fornecedores de combustível e escolher pelo mais vantajoso. Claro, você não precisa colocar lá uma bandeira no seu posto Texaco, fazer propaganda do posto Ipiranga ou postos BR, por exemplo, que fica lá a taxa do seu posto com a marca do combustível que você comercializa. Bandeira branca, você coloca a sua marca lá, por exemplo, um posto que tenha, vamos falar aqui um exemplo, posto João Pedro, então coloca lá, postos JP, é uma bandeira branca, é uma marca sua, e aí você negocia
com diferentes fornecedores o combustível que você vai escolher e qual vai lhe dar mais lucro, mais barato, né, que vai te dar um retorno bem melhor e aí fará você ter um lucro maior. Você poderá também optar por uma bandeira como a Petrobras, como o ESSO, Ipiranga, e aí vai poder também ter o lucro e aí vai ter que colocar a bandeira lá dessa marca no seu posto. Bom, o retorno de investimento, dependendo do valor que você investir no seu posto, pode ser recuperado entre 16 e 18 meses, isto é, 1 ano e meio, 2 anos, por aí, dependendo do tamanho do seu posto. Isso é o que dizem alguns proprietários de postos de combustíveis. Olha, você pode criar um projeto, por exemplo, e você que não tem dinheiro nesse momento para financiar, mas tem um projeto de um posto, então você pode criar esse projeto, oferecer um contrato a uma determinada bandeira, tá? Por exemplo, BR, Ipiranga. Então você mostra esse contrato, essa bandeira vai catar o seu projeto e aí vai poder custear a construção do posto, porém você fica vinculado a esse posto até um determinado período de contrato, dependendo desse período que você colocar no contrato ou que eles, quiserem para tentar acatar o seu projeto. E aí você deverá cumprir, tá? Ou adquirir a compra desse combustível e só poderá vender esse combustível dessa bandeira. Então vai ter uma exclusividade dessa bandeira de combustível para você vender e aí no seu posto de combustível. Bom, parece ser difícil, né? Montar um posto de combustível. Na verdade é difícil, mas não é impossível. Em alguns casos, o valor mínimo para sua instalação pode ultrapassar a casa dos 400 mil, 500 mil reais. Se for um posto em um interior, cidade pequena, tá? Esse valor pode diminuir, certo? Mas fica na casa aí dos 300, 400 mil reais, 500 mil reais no mínimo. Se conseguir um contrato com uma bandeira, e aí será bem melhor. Obviamente você vai economizar e muito, vai entrar com seu trabalho e aí terá a estrutura pronta, realizada pela bandeira que você vai ter o contrato. Bom, se esse for o seu desejo, não desista de conquistá-lo, tá? Parece ser difícil, mas não deixe a dificuldade atrapalhar seus planos. Siga em frente e busque todas as informações necessárias de como montar o seu negócio, principalmente o seu posto de combustíveis. A todos, obrigado pela companhia. Quer mais dicas de negócios? Acesse o nosso site como montar um negócio.loja2.com.br ou acesse o nosso blog como montar um negócio.blogspot.com. Os links estarão na descrição do vídeo.